E aí, povo, beleza? Tá começando mais um 18 nos quebrados. Aqui a gente só fala da desgraça do audiovisual. Aqui gambiarra é recurso narrativo e resolvendo após a nossa religião. Semana passada lançou nosso primeiro vídeo aí. Tivemos um total de 0 espectadores. Isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu! E essa semana, Canonzinha lançou a C50, né? Tá, aquele Open Gate, que é pra abrir os portões do céu. Mas vai. Aqui nós só tem Canon 5D Mark II. E ela só abre o portão do inferno pra nós. Câmerinha boa. E a Nikon ZR Red 8K Global Shutter, coisa de cinema. Mas da hora, né? Tem uma telinha massa. Mas o problema é que cada take dela dá 9 dígitos de tamanho. Então, seu SSD que você comprou no AliExpress não vai dar conta não, parça. Beleza? Então hoje, como a gente teve 0 espectadores semana passada e 0 comentários, a gente vai contar mais uma historinha de merdas que acontecem no audiovisual brasileiro. E hoje eu vou contar uma história de quando eu trabalhava numa TV. É claro que eu não vou contar o nome da TV para não descobrirem a merda que fizeram. Vou contar a história de um rapaz que foi demitido porque dormiu na hora do trabalho. É isso aí, parabéns, mandou bem. Então o que aconteceu? Estava eu, isso em 2009, tô velho, eu já vou ter quase 20 anos aí na bagaça. Trabalhando na TV, trabalhava de controle mestre. Controle mestre é aquele cara que coloca a TV no ar. Ele corta entre a programação, joga comercial no ar. Bom, pelo menos isso na TV que eu trabalhava, que era uma TV pequena, né? TV do interior. Joga comercial no ar, joga programação. Geralmente TV do interior, os programas são de produtoras, né? Então produtoras envia o programa durante a semana. E a TV tinha mais coisas de jornal, de esporte. Então, essa era a minha função, controle mestre. De mestre, só pala, só. E a gente trabalhava de uma forma bem rudimentar. A gente... isso há muitos anos, né? Você tem programa específico para exibir a programação, né? Você geralmente recebe a programação, na época ainda não tinha arquivo, tinha arquivo, mas as câmeras eram de mini DV, a maioria, e você tinha que capturar o programa, ou ele vinha na mini DV, ou ele vinha em DVD, e aí jogar pro computador, né? E tem vários programas super caros de Globo, essas coisas que você faz lá, tem as redundâncias lá, se der pau, sei lá que ele arruma. Mas a nossa querida TV a gente exibia ao vivo pelo Premiere, exatamente. A gente colocava a timeline, todos os programas comerciais, fazia programa, bloquinho de comercial, programa e tal. Ficava lá 2 horas de timeline. E aí você dava o espaço e era o previewzão no ar, ó. Maravilhoso isso aí. Parabéns. Só nas Gambi. E se você encostasse no teclado ali, velho, parava tudo. Dava pau. Aí, opa, apertei o botão errado, parou. Aí, beleza, né? E como é que a gente trabalhava? A gente, durante a semana, a gente recebia os programas de fora, né? Ele passava 2 vezes na semana, um durante a semana, no horário específico, e no final de semana, sábado ou domingo, reprisava o programa da semana.
Então, quando a gente tinha que receber com alguns dias de antecipação para dar tempo de você capturar o programa na ilha, colocar na timeline, ver se não tá com pau, montar tudo no queridão Premiere para exibir, né? Mas é claro que a galera nunca fazia isso com o tempo, né? Várias vezes exibia programa no DVD, saía, se dava play, sim, saiu o play do DVD no ar, assim. O negócio é topzera. E aí durante a semana a gente capturava o programa e jogava. é, e aí capturava e durante a semana, isso durante toda a semana. E aí no final de semana a programação já estava pronta, era mais cortar entre ao vivo, se tivesse algum jornal, alguma coisa de esporte e a programação que tava, né? Ou jogar para a rede, que a TV era, eu não vou falar qual rede, nada para não entregar quem que fez essa merda. Essa merda, graças a Deus, não foi eu que fiz. Aí, e às vezes acontecia também das produtores entregar no final de semana, sei lá que cagada que eles faziam, que que de vez de entregar o programa inédito durante a semana, eles entregavam no final de semana. E final de semana você tava. Como a gente fazia revezamento sábado e domingo, a gente ficava mais sozinho na TV, assim, então era meio arriscado você colocar algo assim em cima da hora, mas a gente ia falar não, né? A gente não era ninguém lá. E o cara tava pagando o horário, né? Então a gente fazia pra quebrar o galho dos caras, né? Aí um lindo sábado a gente revezava, fazia sábado de manhã e sábado à noite, né? Aí no outro final de semana invertia. Ou fazia. A pessoa fazia sábado de manhã e eu fazia à noite até meia-noite. Então, aí você ficava sozinho. E aí teve um queridão que chegou, ele recebeu um programa de entrevista, assim, tipo, da cidade. Era um médico dando entrevista, não lembro quem que era o apresentador do programa. E aí era uma bancada, tipo, de conversa, assim, normal, meia hora de programa. Só que aí a produtora entregou o programa em cima da hora. E aí já chega o primeiro BO, né? Sabadão, o cara sozinho, recebe na fita, mini DV. Aí, aí o cara não tinha tempo de capturar, né? Pra capturar, você tinha que dar play na fita, esperar ela tocar inteiro, enquanto isso, o computador capturava, né? Era tempo real, não tinha como você capturar, apertar a fita pra ir rápido e capturar, tinha que esperar. Então não ia dar tempo dele capturar a fita, ele teve que exibir na fita. Aí o queridão foi lá, pôs a fita, deu play, e aí você fica esperando, né? O programa lá tinha meia hora, 40 minutos, ele deu play e ficou esperando a fita acabar pra ir voltar pro computador pra continuar a programação na TV. Aí o queridão vai lá e dorme. E aí a fita vai tocando, vai tocando, vai tocando. Acabou o programa, o cara continuou dormindo. Olha que beleza. E aí a produtora, velho, eu não sei que pala que eles deram, que, tipo assim, o certo seria você entregar uma fita sem nada, né? Só com o programa. E aí eles não. Acabou o programa, deu preto, e aí começou a aparecer gravação de rabicho de fita, né? Muitas produtoras também reaproveitavam a fita, porque não era tão barata, né? E aí começou a aparecer coisa de outro, tipo assim, off, né? Tipo, às vezes alguém deu rec lá, mas os caras não estavam gravando e tal. E aí, do nada, começou a aparecer os caras que estavam no programa que tinha sido exibido jogando conversa fora antes ou depois da gravação. E aí os caras começaram a falar de política, e a cidade era pequena, né? Começou a falar de política, começou a falar da política da cidade, né? Começou a falar das pessoas da cidade, velho. Nossa, aí os caras começaram a lançar só aquela conversa de bar, né? Não, tal sujeito lá é um vagabundo, não sei o que lá. Não, mas que cara ladrão, que cara não sei o que lá. Nossa, eu não sei quanto tempo ficou isso no ar, eu só sei que o cara. E o cara não acordou. Ele acordou com o diretor da TV ligando e falando que porra é essa aí, não sei o que lá. O cara, ele
tipo assim, você... O que geralmente a gente fazia? Os programas eram bem... Alguns programas eram bem ruins, assim. Se você dava play lá, você tinha um monitor de áudio, você não precisava escutar pra ver que tava rolando o programa, mas o certo é escutar, né? Você tem que saber se tá... Às vezes tá com chiado, tá com alguma palavra assim, você tem que saber, mas aquela vontade de trabalhar, o cara, ele diminui o áudio e ele fica só no monitor, ondulando lá. E aí o diretor da TV ligou, ele acordou, viu que tava rolando o programa, mas na real era a gravação de... Tipo, dos caras conversando lá, que a produtora deu pau de gravar isso também. E aí o diretor xingando ele, ele nem entendeu o que rolou, velho. Aí ele viu que tava atrasado, né, que ele dormiu. Aí ele jogou pra programação. E aí ele ficou lá tentando entender o que tava acontecendo. E aí depois ele viu a cagada, velho. O cara levou a bota. Ele se fufu. Mas, mano, na época foi treta porque o cara foi demitido, né, velho? Mas depois você vê o cara, a fala do cara dormir na TV, velho. Os cara, e a cidade pequena, velho, todo mundo. E a TV tem uma boa audiência na cidade. Aí. Aí saiu tudo no ar, isso, velho. Nossa, isso deu maior zica pra TV e pro cara. O cara, hoje em dia, eu não sei o que deu nele. Eu sei que ele, até as últimas informações, ele tava lá na cidade. Com certeza ele não vai ver isso aqui porque ninguém tá vendo. Mas aí fica um abração pro meu querido. Não vou falar o nome dele não. Que essa pala que ele deu aí foi topzera, velho. E aí, qual que é o aprendizado de hoje? Dormir no trampo, ao vivo. Quem já dormiu no trampo ao vivo aí? Não tem jeito, né, velho? O cara tem que estar muito sem noção. Bom, essa é a historinha de hoje. Também ficou sem graça, tem ninguém assistindo, ninguém pra conversar. Então isso vai ser um ao vivo gravado, que eu não vou editar isso que nem na bala. Esse é o 18 anos quebrado. A gente fala de audiovisual, o lado B do audiovisual. A gente não vai fazer review de câmera, a não ser que você queira mandar uma câmera de graça pra mim, mas essa não é a intenção. E aqui nós falamos só das merdas que acontece. Fechou? Então isso é o que eu tinha pra hoje. Um abraço.